Tem muito material ali no LinkedIn. Se a pessoa estiver disposta a se aprofundar e ler o que tem ali, o que as pessoas dessa empresa estão falando, porque você não precisa, diferente de outras mídias sociais, né, de outras plataformas aí, o LinkedIn você não precisa ser conectado com aquela pessoa para ter acesso ao perfil daquela pessoa ou da empresa. Então você consegue ter muito conteúdo daquela, ter acesso a muita coisa dessa empresa. Deixar claro ali qual é a minha proposta de valor para essa empresa. A questão de proposta de valor, isso mudou muito no recrutamento. Bom, a pauta do RH Debates Podcast hoje é mercado de trabalho atual e autogestão de carreira. A nossa convidada é a Renata Perrone. Bem-vinda, Renata. Obrigada. Muito bom receber você aqui. Muito feliz de estar aqui também. Obrigada. Muito bom. Léo, posso para você agora a palavra? Ok. Bom dia, gente. A Renata tem 25 anos de carreira e experiência em recursos humanos, é psicóloga com pós-graduação em orientação de carreira, é fundadora e sócia-diretora da Travessia Consultoria, onde atua como headhunter e estrategista de carreira. Ela vai apresentar para nós um panorama do mercado de trabalho, mas o mais importante, e aquilo que me incentivou muito a chamar a Renata, é sobre autogestão de carreira e os mistérios do LinkedIn, que é um tema que todo mundo, principalmente de RH, precisa muito entender e aprender a usar, porque a gente vê cada coisa, né, Renata? É verdade. Muito bom. Que bom ter essa chance de trocar, conversar e debater, porque realmente causa muita dúvida sempre que eu estou assim, nos meus... em eventos pessoais, de família, com amigos, enfim. A questão de carreira é um tema, é importante, né? O trabalho... Eu estava vendo esses dias que a palavra trabalho é a segunda palavra mais digitada no Google. Só perde para sexo. E a segunda é trabalho, emprego, então essas questões. Então o mundo do trabalho, claro, a gente passa grande parte da nossa vida trabalhando, precisamos trabalhar então é uma preocupação e eu trabalho com isso, eu me formei em psicologia e já comecei a estagiar na área de recrutamento. E então desde lá eu já muito curiosa, sempre fui muito curiosa, muito observadora desse mundo do trabalho. Tenho acompanhado essa transição toda que está acontecendo e tem coisas muito legais aqui para a gente conversar hoje. Tem coisas acontecendo que são muito bacanas e vai ser um prazer assim, a gente se aprofundar nisso, que eu adoro. É um tema que eu adoro e a evolução do LinkedIn como uma plataforma hoje que tem 1 bilhão de usuários no mundo. No Brasil são 75 milhões de usuários. Então, cerca de 1/3 da população está no LinkedIn. Tem críticas, né? Tem pessoas que já acham que está uma mídia social muito oba-oba, enfim, mas hoje é a principal ferramenta aí do mundo do trabalho, como as pessoas se relacionam. A Microsoft comprou a ferramenta em 2016. E aí desde lá só cresce, né? Cresce muito. Ele é um grande instrumento para autogestão de carreira também, né? Muito, certamente. Questão de marca pessoal, como cada um... Pensar que o LinkedIn é pessoal, né? Cada um tem o seu. Apesar de você ver quando as pessoas entram nas empresas, eu mesma, né? Hoje estou na Travessia, uma empresa que eu fundei, que eu sou sócia. Tá lá o meu banner, a minha foto de capa, tá Travessia. Muitas pessoas que estão nas empresas colocam a foto de capa das suas empresas. Tem, às vezes, o pessoal de comunicação, enfim, que você está vestindo a camisa, né? Você está ali naquele time, fazendo parte daquilo. Mas sempre lembrando, é importante isso. É muito importante isso, que o LinkedIn é da pessoa, pertence a ela. E como ela conduz isso, o que ela posta ali, como ela vai fazer uso da ferramenta, claro que tem as regras, quando ela faz parte de uma organização, ela tem as regras da empresa, enfim, mas o conteúdo que ela vai produzir ali
tem que estar nas rédeas dela também, tem que estar nas mãos da pessoa. O que a pessoa vai levar de conteúdo, tudo tem que ser muito pensado. A palavra, assim, intencionalidade, né? Que intenção você quer passar com aquilo, o que você quer passar com aquele conteúdo, é muito importante. E outra palavra também que assim, tem uma importância enorme hoje é a autenticidade também, né? Da sua voz, colocar sua voz, trazer um conteúdo autêntico, histórias, coisas que cada um de nós, a gente vive aí no nosso dia a dia do trabalho. É muito bacana também trazer esse conteúdo ali, mas é fundamental, porque na hora que a gente tem uma vaga, eu como recrutadora, como headhunter, e colegas também, ou o pessoal de RH, né, qualquer pessoa que vai contratar alguém, ou que vai contratar um serviço, não é só para contratação, não é só para emprego hoje o LinkedIn, né, mas para contratação de serviços, para entender, conhecer alguém. Você, Léo, quando você me fez o convite para vir aqui, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o nome do Léo no LinkedIn. Eu fui pesquisar, eu fui ver o que você publica, fui ver o que você comenta das pessoas, fui ver como é que você... Então, eu sou acostumada a fazer essa investigação. Aí você entende um pouco. Aí depois eu fui ver o próprio podcast, né, no YouTube de vocês, enfim, conhecer um pouco mais. Mas para mim, por exemplo, que uso a ferramenta demais, o meu lugar de pesquisa é o LinkedIn. Que eu pesquiso as pessoas, pesquiso as empresas, pesquiso um monte de coisa. Na verdade, o meu interesse foi um post teu. Eu vi uma postagem tua, me interessei e fui procurar quem é essa pessoa. Que legal. Quem é a Renata? Aí fui pesquisei e falei, poxa, legal, eu quero ela, vou levar ela vamos ver se ela topa vir conversar com a gente. Então, eu acho que o LinkedIn tem muito isso, né? Muito. Ele é muito bom por causa disso. Ele tem, apesar de muitos falarem que está virando uma rede social, ele tem meandros, ele tem caminhos internos que te dão muitas informações, né? Muito. Então, estamos aqui por causa dele. Olha exatamente. E esse pós-LinkedIn, como é que você descreveria as mudanças no mercado de recrutamento pós-LinkedIn? O que isso impactou? Ótima pergunta. LinkedIn, ele foi criado em 2003, 2005, 2003. A versão em português chega em 2010. Então, a gente está falando 15 anos. 15 anos. Novinho, né? Pro Brasil, tá 15 anos aí. E quando chegou, eu lembro, né, que eu estou no mercado de recrutamento desde 98, estágio, 2000 já como contratado, enfim. Se falava ali, 2000, e quando chegou, falou, puxa, vai acabar. O LinkedIn veio para acabar com o recrutamento, por exemplo. As ferramentas todas vão acabar com tudo. Né? Vão acabar veio com uma coisa assim, o LinkedIn vai estreitar muito, vai tirar o pessoal que trabalha com isso, esse mercado de recrutamento, de headhunters, enfim, é um mercado que movimenta bilhões de dólares no mundo. Não, e realmente, ele transformou muita coisa. Ele tem o próprio LinkedIn Recruiter, que é uma ferramenta, né, do LinkedIn que muitas empresas utilizam. Sem dúvida, movimentou o mercado demais. Agora, com isso também vieram outras ferramentas, que são os ATS, né, que são os sistemas de recrutamento, que o pessoal se aplica hoje com a digitalização, enfim, o pessoal se aplica diretamente. Que a ferramenta mais conhecida aí, que tem uma capilaridade maior, é a GUP, né? Se escreve GUP, né? Fala GUP. É uma ferramenta que muitas empresas contratam, então também mudou demais a forma, né, de recrutamento. Então, a primeira etapa é digital, é 100% digital. Você se aplica, você não tem acesso. Claro que, enfim, pelo LinkedIn você consegue entender quem está por trás, quem são as pessoas que fazem parte dessa empresa, e tem toda uma técnica aqui que a gente pode se aprofundar nisso. Mas é muito importante essa questão de palavras-chave, que o algoritmo ele cruza as palavras. Então, tem orientações assim simples, que, por exemplo, vamos imaginar uma grande empresa, uma indústria farmacêutica, que vai lá, uma pessoa se candidata a uma vaga nessa indústria farmacêutica. A vaga está no LinkedIn. Né? Você se aplica lá, ou ele abre, né? Geralmente ele abre uma outra plataforma que você se aplica. Ou a pessoa está lá, vaga,
E começa, a pessoa se aplica ali dentro da ferramenta e o pessoal da empresa, que até aí tem uma parte que vem as pessoas, que vão ver ali, tá no sistema. Qual que é a ordem, né? Por que aparecem umas pessoas primeiro, umas pessoas por último? O que vai dar? Como é que dá esse critério? Um dos critérios, por exemplo, para o LinkedIn Recruiter, que é a ferramenta do LinkedIn, é se esse candidato segue aquela empresa no LinkedIn. Então, ele tem que estar conectado com aquela empresa. Quantos mais conexões naquela empresa, naquela indústria farmacêutica, que a gente está usando esse como exemplo, esse candidato tiver mais conexões de primeiro nível no LinkedIn com aquela indústria, ele também aparece antes para o recrutador que está por trás. Quanto mais o LinkedIn tiver palavras que está no perfil da vaga, né, ele também vai aparecer antes. Então, são critérios que o próprio sistema ali faz o cruzamento e fala, bom, esse candidato está próximo a essa empresa. Ele conhece, está conectado com pessoas dessa empresa, segue essa empresa, tem interesse pelo segmento e o perfil dele está atrelado. Até aí, a gente pode concordar aqui. Se não for um candidato que, não, de repente, está forjando, você sabe dessas coisas e muda de acordo com... Você consegue forjar. Mas na hora que começa o contato humano com humano, tem uma hora que alguém vai te ligar. Ou tem lá as primeiras etapas de triagem de perguntas do perfil que você tem que responder. Claro, a gente sempre pensa que a pessoa está sendo verdadeira, falando a verdade. É isso que a gente acredita sempre, né? Mas na hora que um humano liga para um humano, que, né, tem um encontro ali, né? Pessoa... começam aí começa a entrevista, começa toda a checagem. E aí tem toda a questão da seleção em si, o que está por trás, o que está sendo buscado, cultura, enfim. Que aí é o processo seletivo em si. É que também, hoje, se pede muito mais um recrutamento. Claro que não são todas as empresas que já evoluíram para isso, mas assim, que a pessoa traga realmente, assim, estude aquela empresa, entenda um pouco daquela questão, do que... Ela tem um mínimo de afinidade com o que ela tem. Afinidade, exatamente. E trazer repertório, né? Trazer coisas, exemplos, de novo, as histórias que conectam, enfim, e aí, processo que segue. É uma coisa que eu lembro que eu falava sempre, para amigos que estavam procurando uma colocação, eu queria tanto... Falei, tem uma vaga, assim, você já leu a empresa? Sim. Como? Vai lá no site, não tinha LinkedIn, né? Vai lá no site da empresa, olha a empresa, lê a empresa, vê se você se identifica com ela primeiro. Aí você vai conversar com as pessoas. Vai conversar com as pessoas, vê se você conhece alguém que trabalha lá, vai ver como é que a empresa é realmente. Isso. Porque você acha que está fazendo uma grande escolha e pode não ser. Ou você pode achar que é meia bomba e ser o teu futuro realmente, né? E o LinkedIn ajuda nisso. Você consegue ler muito mais facilmente a empresa e as pessoas que estão na empresa, principalmente. Nossa, Léo, você falou uma coisa super importante, porque tem muito material ali no LinkedIn. Se a pessoa estiver disposta a se aprofundar e ler o que tem ali, o que as pessoas dessa empresa estão falando, porque você não precisa, diferente de outras mídias sociais, né, de outras plataformas aí, o LinkedIn, você não precisa ser conectado com aquela pessoa para ter acesso ao perfil daquela pessoa e ou da empresa. Então você consegue ter muito conteúdo daquela, ter acesso a muita coisa dessa empresa. E essa pesquisa fina, se detalhar como é que está o momento da empresa, o que eles estão festejando, por que dessa contratação, quem faz parte desse grupo, você consegue ter acesso ali. E aí, deixar mais claro, o candidato consegue entender, puxa, faz sentido isso para mim? Aí a gente volta na autogestão de carreira. Isso faz sentido? Esse desafio faz sentido para mim? Puxa, faz. Isso aqui faz sentido, isso aqui é o que eu quero para minha carreira nesse momento, é o que eu estou estudando para. Então eu vou começar a movimentar minha rede, vou começar a entender e vou deixar claro na mesa, deixar claro ali qual é a minha proposta de valor para essa empresa. A questão de proposta de valor, isso mudou muito no recrutamento. Você tá me perguntando, o que mudou também? A gente, muitos processos seletivos falam muito assim, ficam perguntando de exemplos do passado, o que você já construiu, me conta uma situação que você já viveu, né, que são entrevistas por competência, para entender o perfil daquela pessoa. Mas tem um momento da entrevista, eu brinco que é assim, que quando a entrevista está muito no passado, a gente está ali falando, eu construí isso, eu venci isso, eu fiz aquilo,
O candidato, em algum momento, ele tem que... Se ele fez a leitura certa de cenário, ele vai falar, pelo que eu pesquisei aqui na sua empresa, eu entendo que se a gente poderia ir por esse caminho, entendo que o melhor caminho seria se a gente pudesse ir, entendo que com a minha experiência que eu fiz ali, eu faria dessa maneira. O tempo verbal da entrevista muda. Vai para o futuro do pretérito, né? Vai para aquela coisa... E quem está entrevistando começa a imaginar aquele candidato ali. Você já consegue começar a visualizar ele trabalhando. Porque ele fez isso que você falou. Ele pesquisou, ele fez a lição de casa, ele se aprofundou. E aquilo fez sentido para ele, para aquela pessoa. E aí a pessoa vai e dá... A gente fala que é o momento, né, que ele vai e vai para frente. Como uma catapulta, assim, que vai... Sim. Que pega o esforço lá atrás, né, o embalo, e ele vai para frente. Como você joga isso. E se a gente puder fazer uma analogia, é muito semelhante a um processo de venda consultiva. Quem está no front, vai para uma reunião de venda, a pessoa não fica falando da sua empresa, do que fez. Ela, vocês aqui, então eu iria, né, dar uma solução. Eu tive ontem uma reunião que é comercial. Eu me preparei desde anteontem, li tudo o que precisava ler. Mas, quando eu estava na sala aguardando, a diretora que vem conversar comigo, tinha uma frase interessante que diz assim, não é o que você fala, é o silêncio que ficou. Eu falei, que legal isso. Aí quando ela chegou nos cumprimentos, já nos tínhamos abriu a boca a reunião inteira. Não. Aí eu falei para ela o seguinte, falei, o que você precisa? Antes de eu dizer o que eu tinha a oferecer, o que você precisa? Que eu falei, agora eu vou adaptar o que eu tenho a oferecer em cima daquilo que ela precisa. Perfeito. Mudou totalmente. Perfeito. É a proposta de valor ali que você tem a oferecer. Exatamente. E aí, Paulo, olha que bacana, né? Tenha uma escuta. Para esse silêncio é a escuta. E a gente, na travessia, a gente tem, né, todo o processo de outplacement, de orientação de carreira. E muitas vezes, quando tem a parte da entrevista, se preparar para uma entrevista, a gente às vezes fala assim, né, que o mais importante, às vezes, você entender o candidato, a candidata que estiver ali, fazer essa leitura de cenário, ter esse tempo de dar uma respirada, sentir o que já ter feito a lição de casa, claro, pesquisado, mas escutar. Então, o silêncio é importante. Eu percebo quando eu estou fazendo uma entrevista, aí já no chapéu de recrutadora, entrevistando, quando eu faço uma pergunta, às vezes o candidato tem ali segundos de silêncio. E eu acho bom aquilo, porque ele tá pensando dentro do repertório dele, o que ele tem para me oferecer aqui, se eu estou representando uma empresa, contratando pela empresa. Essa dinâmica da entrevista... É que muitas vezes o recrutador não tem essa paciência, né? Não tem. Ele quer uma resposta rápida. Não respondeu rápido, você não serve. Né? Isso é verdade, isso é verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, porque... Certamente muitos ouvintes estão se perguntando, você falou da ferramenta ATS, muita gente talvez não conheça. Explica o que é ATS e como é que funciona isso. Perfeito. ATS... Deixa eu botar um gancho disso. Eu tenho lido e ouvido muitas críticas ao grupo, né? Isso. Aí junta a pergunta dele. Tem bastante... ATS, Applicant Tracking System, né? Um sistema de aplicação para vagas, né? Então assim, a sigla ATS. Então o candidato vai lá. Antes a gente mandava mandava por um e-mail, né? Às vezes tem empresas que ainda estão dessa maneira, recebem por e-mail, mas cada vez assim, a velocidade que a coisa vai tá enorme, assim, a transformação digital tá muito grande nessa área. Eu acredito que a maioria das empresas hoje já utilizam de sistemas de ATS para suas vagas, né? Então, isso é bem especificamente para recrutamento. No Brasil, tá a GUP, né? GUP, enfim, é a empresa que tem um acesso a muitas empresas, então grandes empresas estão usando, mas tem outras empresas como ela. Então, o que é? Quando você, às vezes você está lá num site de carreira de uma empresa. Deixa eu ver oportunidades. A gente, candidato, enfim, não percebe, mas muda. Quando você olha ali o browser, ali aparece, vem ali, né? O nome daquela plataforma que está por trás da gestão de vagas.
Então já muda para um outro sistema ali, que aí faz toda essa gestão de receber os currículos, quando você se aplica, faz lá a triagem, a primeira triagem, e as críticas vêm a partir daí, porque o próprio sistema faz uma triagem, então às vezes depois você se aplica, depois de 2 dias você recebe uma mensagem, avaliamos seu perfil, você não seguirá no processo, no momento, seguirá em nosso banco de dados. Puxa, mas eu não sei por quê, eu não fui, não evoluí, o que aconteceu? Fica sem resposta. Então essa frieza, né, e a quantidade de aplicações que os candidatos fazem e não tem retorno, enfim, frustra muita gente. Mas, assim, o que eu posso dizer, né, trabalhando nesse mercado, é que é o sistema que faz essa triagem. De novo, aquilo que a gente falou antes, de estar com as palavras-chave. É importante, por exemplo, se aplicou lá para uma vaga gerente comercial de equipamentos de saúde, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Tem lá na vaga, vão ter o nome da vaga, o perfil. Importante é que para cada aplicação isso dá trabalho. Que o candidato, a candidata se ajuste o seu perfil para aquela vaga. Isso, né, é o ideal, o mundo ideal. Tenha mais palavras que estejam na vaga, no perfil, estejam naquele momento que ele vai se aplicar. Então tem que ajustar algumas coisas ali. Então isso é o ideal para ter maior chance de passar na triagem. Agora, o que dá para fazer além? Isso é legal. Vamos imaginar que essa empresa de equipamentos, tal, que a gente citou aqui como exemplo, tenha lá o nome da empresa. Você saiba qual é o nome, quem é a empresa. Às vezes você não sabe, é sigiloso, enfim, mas se o candidato, a pessoa que está se aplicando, tem acesso ao nome da empresa. Se ele conhece o mercado, mais ou menos, ele até consegue identificar, Exato, consegue identificar. E aí começa a busca paralela, que aí usa o LinkedIn também, voltando ao LinkedIn, para entender se ele tem alguma conexão, se ele conhece alguém nessas empresas. Geralmente, ele conhece, a pessoa conhece, porque está se aplicando, é um segmento que a pessoa trabalha, tem conexões lá dentro. E a nossa orientação é aborde as pessoas que... Às vezes você tem conexão, você é conexão, mas você não conhece a pessoa. Mas você está conectado ali. O LinkedIn é diferente. Geralmente você vai se conectando por interesses, né? Por estar no mesmo business e tal. A nossa recomendação, de maneira geral, é mande mensagem para as pessoas. Olha, me candidatei a essa vaga. Se você conhece a pessoa ainda, já trabalhou com você, alguma coisa, avise que você se aplicou. Por quê? Muitas empresas hoje têm programas de indicação interna. E se a pessoa realmente conheceu aquela pessoa que está se aplicando, quem está na empresa pode referenciar. Puxa, eu trabalhei lá nessa outra empresa. E, de repente, tem como você colocar o e-mail de alguém dessa empresa que está te recomendando. Então, tenta abrir esse canal de comunicação. Porque aí, se a pessoa autoriza você a colocar o e-mail dela ali, ela vai ser checada. Você realmente conhece essa pessoa? Conheço. E se esse candidato que se aplicou é contratado, essa pessoa ganha até um bônus de indicação, porque facilitou o processo, encurtou o processo. Então é interessante abordar, avisar a sua rede. E aí eu, assim, é um assunto que eu adoro, né? A sua carreira nas suas mãos. De novo, se você tem essa rede azeitada, cuidada, sua rede de contato, de relacionamento, cuidou das pessoas, né? Não deixou ninguém pelo caminho. É difícil, de vez em quando a gente tá mais focado no trabalho, enfim. Mas é importante na semana deixar pelo menos 1 hora, gente, 1 hora por semana para fazer relacionamento. Mesmo quem tá trabalhando ali, que acha que tá protegido no sistema, né, de uma grande empresa, Nunca enfim. se sabe isso. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Deixar um tempo para cultivar essas relações, para sair, para almoçar, para tomar um café, para fazer uma ligação, para fazer uma video call, para ter essa interação, para que quando você precisar, você aciona. Às vezes as mínimas coisas, né? Às vezes o LinkedIn me avisa, hoje é aniversário de fulano. Isso. Aí eu mando, oi, tudo bem? Como é que você tá? Um tempo a gente sempre fala, feliz aniversário. Ótimo exemplo. Poxa, Léo, que bom, você lembrou de mim, não sei o quê. Isso. As pessoas se sentem tão bem. Exatamente. E você se sente bem também porque retribuiu de alguma maneira, né? Exato. Ou pelo aniversário de empresa. Às vezes você está no LinkedIn, que saco hoje, tem tanta gente aqui. Vai lá, mas não faz um
O automático não. Se você conhece melhor aquela pessoa, Escreve bota um molhozinho ali qualquer no texto. Isso. Né? Ou às vezes, se você tem contato com aquela pessoa, manda uma mensagem por fora, no WhatsApp. Puxa, você completou 10 anos de emprego. Quanto tempo? Eu lembro quando você entrou aí, que bacana. Como é que você tá? Porque às vezes, assim, quem tem uma vida mais de consultoria, eu sempre fui consultoria, eu nunca fui RH empresa. Eu sempre fui do lado de cá, né, eu brinco. Que obriga, quem é consultoria, obriga, assim, você tá sempre em movimento. Você está construindo ali, tem um trabalho mais comercial, você está sempre circulando. Né? E muitas vezes eu falo isso para as pessoas que são, às vezes, meus clientes, empresas que eu atendo. Eu falo muito isso para as pessoas de maneira geral, ou para os clientes, né, que vêm fazer o trabalho com a gente de outplacement, que são demitidos em algum momento da vida. Eu sempre oriento, olha, aprende com esse momento de dor. Então as pessoas foram demitidas e agora? Nossa, tanta gente me procurou pedindo ajuda e eu não dei a mínima bola. E agora? Como é que eu vou pedir ajuda para essas pessoas? Como é que eu vou... Aí tem vergonha, enfim. Aprende com esse momento. Eu me lembro que quando eu ainda, assim, recém-formada, já fui trabalhar com esse lado de demissões. Que no mercado tem esse serviço de outplacement, que é apoiar executivos. Sim. E era uma grande indústria farmacêutica que demitiu um grupo de executivos, isso em São Paulo. E um dos executivos, quando recebe a notícia, ele desmaiou. Desmaiou e eu era recém-formada, assim, pouca experiência, enfim. E eu fui chorar no banheiro, porque eu fiquei desesperada. Eu era menina, era nova, não tinha experiência, assim, repertório para poder apoiar. Eu estava ali como consultoria, era uma assistente, estava início de carreira, mas para apoiar esses executivos que estavam recebendo a notícia ali. Imagina, eu fui chorar no banheiro, não estava nada bem. E um consultor mais sênior, que estava ali da consultoria, falou, Renata, me viu, falou, Renata, agora eu preciso que você volte aqui a sala, tal, já se emocionou, tal. E aí eu voltei, né, pro trabalho, tava ali, né, e voltei, fiz o trabalho, trabalhei, acolhi, conversei, enfim. Mas aquele dia, foi um clique pra mim, eu falei assim, conversando com esse executivo que desmaiou, voltou, tal, ele, né, ele falou, eu perdi o chão. Por isso, é interessante, né, por isso que ele também, eu perdi, quando eu vinha, eu achava que eu ia me aposentar aqui. Ele falou, eu fiz uma faculdade, nunca mais estudei, eu deixei minha carreira total na mão da empresa. Naquele dia, eu ainda nova, eu falei, isso não pode acontecer. Então, eu fui aprendendo, vendo aquilo e fui estudando as possibilidades. O que o pessoal que se movimenta mais, que está ali bem, que vai subindo na carreira, que vai mudando, que vai... É o pessoal que realmente está em movimento, que não deixa... né, ficar ali só dentro de uma empresa, circula, conversa, apoia os outros. Então é isso que eu tento também passar para as pessoas, de maneira geral. Vê só, em 1990 e alguma coisinha, eu me impactei muito com um processo de demissão em massa de uma empresa que eu trabalhava. E eu comandei esse processo todo. Como RH, eu tive que comandar o processo. Eu estava me sentindo tão mal que eu resolvi, chamei minha psicóloga, chamei um monte de gente e falei, vamos fazer um manual. Um manual para a gente entregar pelo menos alguma coisa para esse pessoal, para eles procurarem um emprego. Como é que vão ajudar eles a procurar um emprego? E ali começou a nascer o que, alguns anos depois, virou o Manual da Empregabilidade, que o saudoso Luiz Carlos, da BRH, batizou do Manual do Léo. Hoje ele faz parte, o primeiro livro meu faz parte da coleção da BRH. E uma coisa que eu mostrava para eles é o seguinte, a sua carreira tem que ser um projeto seu. Isso. Estando você empregado ou não. Porque a maior parte das pessoas consegue um belo emprego e esquece da carreira. Perfeito. Esquece de fazer networking, de andar, de participar de congresso, de participar de curso, de tudo. Então, não importa se você está muito bem empregado, continue trabalhando a sua carreira. Você pode precisar dela a qualquer momento. E a outra coisa, a hora que o empregador é mais frágil, é quando ele te demite. Ele está pronto para te oferecer um pacote. Porque ele está se sentindo mal porque ele está te demitindo. Porque ele investiu a beça em você, como executivo, e ele está tendo que te mandar embora por alguma razão. Então é a hora que você não pode desmaiar, não. Você tem que... Tá firme ali. Firme ali para conseguir mais coisa. Né? Exatamente.
Então, dentro desse contexto, né, de carreira, né, quais são as dicas que você dá para um profissional para ele cuidar da carreira dele, com ou sem ajuda? Com ajuda é sempre melhor, mas pelo menos alguma coisa que ele possa fazer, está sempre fazendo, empregado ou não, não importa, para seguir adiante. Muito bom. Tem bastante coisa para a gente conversar aqui, trocar e pensar, né? Primeira coisa, assim, que é primordial, que é a questão, assim, as decisões de carreira. A gente trabalha na Travessia com um pessoal, um público que está recém-formado, que a gente chama de primeiros passos profissionais, né? E o pessoal aqui, diretoria, que já está em posições C-level, enfim, a gente tem um rol muito grande de atuação de profissionais. Isso em projetos de outplacement e orientação de carreira. Primordial. Desde o primeiro, quem está iniciando até aqui. Claro que são ciclos diferentes, mas por que você está nessa carreira? O que te levou até aqui? Então, a questão do autoconhecimento, autoconsciência de si mesmo, qual que é o seu servir? Que o pessoal fala muito do propósito, mas a gente gosta de falar assim, qual que é o seu valor para o mercado? Qual que é a sua força de trabalho? Seu capital de carreira? Para um recém-formado, ele está construindo isso. Então, é assim, nossa orientação para essa turma aqui é... Vai, entra aqui, entre o máximo de coisas que você puder, até para reconhecer onde você vai bem, o que você faz, atividades na faculdade, coisa júnior, não sei o quê, se envolve em questões de grupos, faz parte, entra para ter relações, começa a ter, quanto mais relações você vai começando na carreira, já tendo essas relações, trocando, escutando, ouvindo, pedindo conselho, você vai construindo. Aí a pessoa tem um batidão ali, tem a hora que ela entra e começa a trabalhar e vai... Nunca perder isso. O que eu estou construindo? Puxa, vamos pensar numa carreira financeira. Entrei numa área financeira aqui, de fluxo de caixa, tesouraria e tal. Quero seguir como nessa área, eu quero mudar um pouco. Então vai estudando, vai fazendo cursos pequenos, grandes, não perde as rédeas. Então, autoconhecimento, como você está levando, planejamento dessa carreira... Não ter essa ânsia, né, de, puxa, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Tem que ter uma certa flexibilidade, porque às vezes os caminhos, a linha não é assim. Às vezes a carreira faz assim, volta. A própria vida não é uma linha reta. Exatamente. A gente vai e volta de quantas vezes. Isso, vai tendo essa flexibilidade. Estudando é muito legal, porque cada curso que a gente faz, cada coisa que a gente vai fazer, você vai conhecendo gente diferente, vai colocando gente para dentro. Teu network vai crescendo, conhecimento, repertório. Você escuta uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu acabei de fazer uma pós-graduação agora. Adorei, muita coisa que eu já sabia, claro, que é sobre orientação de carreira, mas tem umas coisas que foram novidades. Eu me reciclei, eu estava ali com aquela coisa da estudante, sabe? Estudando, e não vou parar de estudar nunca, jamais, porque tem muita coisa acontecendo. Às vezes é curso menor, curso maior, aí você vai... E vai colocando como se a gente fosse, assim, cada um de nós, né, tivesse num trem. Cada estação que a gente vai parando, a gente vai colocando gente para dentro. Que é a nossa rede, que a gente chama de teia, a nossa teia. Vai colocando isso para dentro. Vai dando trabalho. Então, o ideal é que a pessoa também consiga ter a forma que ela quiser. Se organizar, enfim, uma planilha, que ela coloque as pessoas que são importantes para ela, porque senão a gente perde. É muita coisa para a gente lembrar, para a gente fazer. Um banco de dados bem estruturado, né? Ou um pouco estruturado, mas que você tem esse banco de dados facilmente acessível, né? E, Léo, uma coisa assim que com o crescimento todo que a gente está vivendo, essa revolução de IA, né, de inteligência artificial e tal, as conexões humanas estão ganhando um valor. E genuínas. As conexões assim, que sabe, olho no olho... Puxa, lembro de você. Falando de olho no olho, eu tive uma sugestão na reunião que eu falei de ontem. Sim. Dela ser por vídeo. Aí depois, antes de responder, eu falei, eu quero entrar na empresa da pessoa, estar cara, até porque o comercial ele é muito mais quente do que o vídeo no comercial ainda não é uma coisa... Verdade. Né? Eu quero estar frente a frente, olho no olho, e eu acho que vai ter uma outra temperatura nisso. E eu acho que eu acertei na mosca.
Ai, que ótimo. Porque quando você está na empresa, você vê, você consegue sentir mesmo outras coisas, observar a escuta, né? Dos sinais, da movimentação da cultura, como as pessoas são. Eu certamente não teria lido aquela que estava na parede, não teria feito o silêncio que seria aí, ao invés de eu propor, eu digo, não, inverso, o que ela precisa? Então eu não vou propor nada, eu vou me adaptar ao que ela quer. Então, esse contato humano, eu acho que a tecnologia nunca vai substituir. Nunca vai. É riquíssimo. Em cima disso, eu tenho uma outra pergunta a fazer, que quais as tendências que você vê surgindo no recrutamento e que apontam... deixa eu usar meu óculos aqui, às vezes a gente precisa do óculos. Ou usa lente ou assume o óculos. Impactar o uso de ATS e LinkedIn nos próximos anos. Isso vai só crescer, né? É tendência que veio para ficar, porque facilita. Acho que isso que é importante. Eu lembro quando a gente trabalhava com planilhas, candidatos nas planilhas, é muito difícil isso. O ATS é maravilhoso. Para quem está recrutando, está ali um dashboard com todos os candidatos, né? Com todas as informações. Facilita demais o processo. Então, isso só vai aumentar. Então, realmente tem que caprichar nessas questões, né? Da digitalização, do que está o currículo mesmo, né? Ter o currículo em Word, PDF, é importante, porque a gente passa por WhatsApp, passa não sei o quê. Mas ter o currículo... E o currículo, na verdade, eu sou um amante do currículo no papel, né? No currículo. Porque eu leio muito o currículo. A forma como a pessoa montou o currículo, como ela se expressou no currículo, como ela desencadeou a carreira, que eu não vou ver numa aplicação nunca. Então ele pode se aplicar, mas me manda teu currículo também. E hoje nas ATS... Se for mais adiante, né? Então digitaliza teu currículo. Isso. E nos ATS a gente consegue carregar o currículo também. Você põe lá tudo, os dados, mas você pode ter a opção de fazer o upload do seu currículo. Porque ler o currículo é muito importante, né? Muito. E ter um bom currículo, porque é o seu material. E a gente fala muito o conceito de carreira portfólio, né? Que é uma tendência muito forte para o mundo do trabalho. Que tem alguns termos, né? Carreira portfólio, policarreiras, /career, que vem das barras. Quando você pega o LinkedIn, tem gente que tem vários títulos ali embaixo do nome. Então, a pessoa já tem essa questão de ser multipapéis. Diferente de ter plano A e plano B, é diferente a carreira portfólio. A carreira portfólio, você tem carreiras simultâneas acontecendo ao mesmo tempo. Isso não é para todo mundo, né? Tem pessoas que são mais especializadas, que têm uma carreira só, é o mais comum. Uma geração aí que vai ser carreira portfólio. Que tem que ter foco ali, e a gente não está falando de não ter foco, né? Mas, assim, você ter mais de uma fonte pagadora. Então, você ter a sua carreira realmente... E aí, a sua rede é super importante. Então, você ser o dono de si mesmo, você pode estar até um vínculo CLT, por exemplo, com alguma empresa, mas você não está 100% preenchido com essa única empresa. Você à noite tem a carreira do professor, por exemplo. Muito executiva, que é professor à noite, por exemplo. Muita gente faz isso, né? Há muito tempo. Agora, tem outras coisas acontecendo hoje, por exemplo, o executivo como um serviço. O C-Level as a Service, o Executive as a Service. Você fica 2 semanas, você é executivo de uma empresa, é diretor de RH de uma empresa menor, de 2 empresas menores, porque não poderiam pagar um salário que você já tem. Então, 2 empresas dividem o seu salário. Então, você tem o e-mail das 2 empresas, você terça e quinta trabalha em uma, quarta e sexta em outra. Então, isso já é uma tendência também. As mentorias, né? Os mentores de carreira, você tem também essa geração Z que está chegando aí, que ela vem com tudo. E eles não são satisfeitos com uma, eles querem trabalhar em vários ao mesmo tempo. Estarem nos projetos, estarem ligados a isso. Não é fácil, não é para qualquer um, tem que ter uma organização muito boa. Tem a questão de ser multipotencial, muitas vezes, ter essa questão ter o potencial em outras áreas. Mas tem muita gente que tem essa habilidade de gerenciar uma carreira portfólio e estava presa ali, infeliz, numa carreira só. Então, a gente também... Aí volta a
primeira dica ali, quando você pediu as dicas, volta no autoconhecimento. Se a gente volta e fala, puxa, eu sou capaz de fazer isso. Experimentar algumas carreiras, voltar atrás. A gente já sabe de pessoas assim que têm 4, 5 carreiras durante uma vida. Não precisa ter uma única. Sim. Você vai experimentando, vai testando. Então, isso também, hoje está mais aberto o mercado quanto a isso também. Nesse mercado que hoje se fala muito em Headhunter, fala um pouco sobre o Job Hunter. Nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial, somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde, de uma forma parecida, né? Exatamente, é um plano de saúde, na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não, tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí o pessoal de RH não tem mais desculpa, né? Agora chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. O Job Hunter, sim. Que então, como a mesma palavra ali, o Headhunter é um serviço contratado pelas empresas para buscar pessoas. O Job Hunter é um serviço geralmente dentro de um serviço maior, que é o de orientação de carreira ou outplacement, ou serviço de recolocação, enfim, em que você tem profissionais que buscam, pessoas do mercado aí, que buscam vagas, jobs, para uma determinada pessoa. Então, um serviço também tem que ser muito bem alinhado, alinhar bem as expectativas do que é possível. E aí vai buscar oportunidade de trabalho, fazer conexões. Então, como o Headhunter, são semelhantes, porque o Headhunter ele faz essa intermediação. Empresa, candidato. O Job Hunter, ele faz a intermediação entre o candidato, que está o profissional, que busca uma empresa e às vezes não cultivou bem seu networking, ficou muito preso a uma empresa só, ficou muito fechado ali no seu mundo e precisa de um suporte para ampliar o seu networking e olhar para outras oportunidades, outros mercados, ampliar um pouco a visão. Então, tem hoje já, há algum tempo já tem esse serviço de Job Hunter. Perfeito. Dentro desse mercado de recrutamento e seleção atual, e com as ATS, o que você vê de futuro ainda para acontecer que possa ajudar no recrutamento? Tem muita coisa com IA, acontecendo, com IA, muita coisa de inteligência artificial. Hoje já temos serviços, hoje nós na Travessia já temos isso também. Por exemplo, a ferramenta que a gente utiliza, ela já consegue avaliar os perfis, já nos dá um percentual de aderência desse candidato a essa vaga, por exemplo. Por isso que a dedicação a como você se aplica, que palavras você coloca lá é tão importante. Porque realmente a gente usa dessas ferramentas para facilitar o nosso trabalho. E o que está acontecendo?
a gente investia parte do nosso tempo para fazer essas avaliações, para fazer essas análises. Claro que um IA pode ser que esteja ali, né, se não tem as palavras, perca alguns candidatos e profissionais, pessoas ali que estariam aderentes, mas talvez não escreveram as palavras certas. Isso acontece. Mas a gente está usando dessas ferramentas para quê? Para que esse tempo mais operacional do recrutamento, a gente invista o quê? No contato com as pessoas, numa entrevista um pouco mais aprofundada. As relações humanas realmente tendem a crescer de qualidade, porque a gente vai ter mais tempo disponível. Então, quanto mais tecnologia a gente tem no processo, que seja mais para o lado operacional. E, por exemplo, uma queixa grandiosa que tem no mercado hoje, e eu concordo 100%, que os candidatos, por exemplo, que evoluíram no processo seletivo, participaram de entrevista nas empresas, enfim, eles deveriam receber um feedback um pouco mais estruturado das empresas. Isso, né, os candidatos, as pessoas reclamam demais. Uma grande queixa essa, realmente. Uma grande queixa. Não tem retorno, né? Às vezes recebe aquela mensagem automática. Acho que quando se aplica, só se aplicou, não foi chamado, realmente é muita gente. Tem que ser com a essa tecnologia. reclamação tem uns 50 anos, mais ou menos. Agora, a gente pegar esse tempo, isso a gente tem feito, e colocar num feedback estruturado para uma pessoa. Porque a gente está ganhando tempo ali do IA, que está nos ajudando nas triagens. Exatamente. Então, pega esse tempo e investe nas pessoas. Porque um candidato hoje... Ele pode não ser para aquela vaga, mas pode ser um excelente candidato num outro momento. Ele pode ser um cliente da consultoria. Ele pode ser uma pessoa importante para essa empresa que está contratando. Então, esse cuidado com as relações, isso vai crescer muito. É uma tendência as relações humanas ganharem muita importância, cada vez mais, e uma exigência muito grande dessas relações, a partir do momento que a tecnologia Aconteceu um caso cresce. muito engraçado comigo. Eu estava em transição da Casa e Vídeo, na verdade. Eu vendi para a Casa e Vídeo todo um pacote na hora que ele tivesse que mandar alguém embora. E eu fui eu cheguei numa categoria lá que não tinha mais como continuar, até em termos de salário, e eu fui beneficiário do que eu tinha criado, até o auto placement. E na época eu fechei com a Sara de Filipelli, eu lembro disso. E antes dela ser vendida, né? E eu lembro que teve uma entrevista que eu fui fazer numa consultoria que estava pedindo a vaga, e o cara foi extremamente deselegante, até porque eu já tinha uma certa idade, ele já... Tá bom, tudo bem. O tempo passa, né? Um belo dia, a minha secretária falou assim, Léo, tem um secretário do seu fulano de tal, da empresa tal, quer marcar uma hora consigo, para vir apresentar a empresa. Eu falei, tudo bem, pode marcar. Aí marcou, ele chegou lá e deu de cara comigo. Na cadeira do diretor de RH da Vela. Eu falei, oi, tudo bem? Olha Como só. o mundo é pequeno, né? Mas vamos lá. Ciclos, né? Vela a sua empresa. Ele pediu desculpa, olha, eu vou embora, tudo bem, entendeu? É o melhor que você faz. Mas se ele dá uma resposta melhor, amanhã ele teria uma posição que de repente seria interessante. Léo, isso é tão importante. Nossa, porque você nunca sabe onde essa pessoa vai estar amanhã, se você vai precisar dela ou não. Hoje ela pode estar numa situação em que ela dependa de você, mas e amanhã? Isso o comercial vê muito. O comercial vê muito. E a gente tem um cuidado, talvez até mais exagerado do que as outras áreas, porque o comercial vive de relacionamento. Não tem como não viver sem relacionamento comercial. Perfeito. Com base nisso, Renata, deixa eu te perguntar o seguinte. E um mercado de talentos cada vez mais fluido, porque se você falasse há alguns anos, a pessoa tem 4, 5 habilidades, ela está no mercado 4, 5, era impensável. Antigamente as pessoas entravam numa empresa e queriam se aposentar na empresa, se possível trazer os filhos para continuarem o legado. Mas nos dias atuais, então com esses talentos cada vez mais fluidos e com a ascensão do trabalho remoto global, como você redefine o conceito de encaixe perfeito entre candidato e empresa, para além das habilidades técnicas e experiências tradicionalmente avaliadas?
Está cumprida a pergunta. Não, mas perfeito. Não, é uma pergunta... Eu estava lendo um estudo do pessoal da Gartner ontem, num evento que eu fui aqui no Rio. Eles apresentaram um programa, na verdade, um estudo, e eu depois fui ler o estudo mais para me aprofundar. Super interessante que as descritivos de vagas de 2019, se a gente pegar o de hoje, né, fazendo um comparativo, já 30% já mudaram em termos de habilidades, o que é requerido. Então, o mercado realmente está mudando demais. O que está sendo solicitado... então, pensa na questão de capacitação do pessoal interno. Né? Uma pessoa que está naquela cadeira em 2019, a mesma posição sendo pedida hoje, já tem outras habilidades técnicas, outras habilidades comportamentais, né, sociais, né, de troca, que são outras habilidades. Então, assim, realmente as pessoas, a gente tem que... As empresas precisam capacitar internamente, né, o time, mas, de novo, voltando para a autogestão, as pessoas precisam se capacitar também para poderem se aplicar e acompanharem todo esse... É um mercado em movimento, total. Toda essa parte das habilidades que você perguntou, né, de trabalhos remotos, enfim, de trabalhos em rede, times em vários países, né, do mundo, trabalhando junto... hoje é muito comum as pessoas se inscrevem na internet e trabalham por uma empresa que nunca viu e ganham não sei quantos dólares por uma tarefa que ela executou. Isso é muito, muito comum, né? Tem sites só de vagas remotas, né? Muito pessoal de tecnologia, muito focado nisso, enfim. Então, assim, para essas, especificamente, assim, para esse tipo de posição, a relação, entender rapidamente o que é essa empresa, o que é importante para essa empresa, o que é fundamental, né, para esse grupo de trabalho, mas assim, tem que ser comunicação muito direta, a questão da comunicação, assim, o que é esperado, times globais, né? O nosso escritório é tão interessante, nosso escritório aqui no Rio fica num coworking e a gente tem sala, mas às vezes a gente fica num lugar que é um coworking mesmo, tudo aberto, várias mesas, várias empresas do mundo. E tem muitos nômades digitais, porque o Rio é um dos lugares que tem mais nômades digitais do mundo, né? Pessoas que trabalham são de várias origens. Esses dias tinha o pessoal falando francês, um outro idioma que eu nem reconheci qual era, um falando, acho que era mandarim, vários idiomas, no meio de um salão. Uma Babel total. E eu olhava, assim, tinha eu e mais uma pessoa falando português nesse salão. Então eu falei, gente, que interessante, né? Questão cultural. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, realmente. Então, e trabalhando. Então, é realmente, assim, essa troca. E o próprio escritório, assim, você vê gente comendo umas comidas diferentes, tal. Então, realmente tem essa troca, essa curiosidade de conhecer, E uma das reuniões que estavam acontecendo assim do meu lado, eu estava meio curiosa olhando assim, uma telona, uma pessoa numa mesa do meu lado, assim, e aí ele falava, não, hoje estou no Rio de Janeiro, sabe? Hoje estou onde você está hoje, né? A pessoa só fala, hoje estou não sei aonde, mas trabalhando, enfim, e trocando. Muito interessante, né? Imagina isso há, 20 anos passados, você dissesse para alguém na época, amanhã... Assim, ficou totalmente maluco. Os Jetsons, nós estamos na não precisa ir tão atrás. Em 94, 95, eu tinha que ir a Miami 2 vezes por mês para ter reunião com o meu diretor. Pegava um avião, eu trabalhava numa empresa de comissaria de bordo, pegava um avião 11 horas da noite, chegava em Miami de manhã, ia para o escritório, fazia a reunião, no dia seguinte... Voltava. Agora, você falou uma coisa boa, assim, dos encontros, dessa questão dos encontros. Isso é uma tendência também. As empresas serem muito moldadas, os escritórios, né, sendo muito adaptados, porque tem uma tendência, sim, de estarem juntos, as equipes trabalharem juntas aí, no mesmo espaço, para essa troca, para estarem realmente sabem como é valioso estarem juntas, respirando às vezes um projeto, pensando juntas uma solução para uma empresa. Então as empresas se adaptando, né, para receberem seus funcionários de uma maneira também para proporcionar os encontros. Então isso que... Mas veja bem, uma pergunta, a gente está quase chegando lá no final, mas eu queria entrar num ponto que eu acho importantíssimo. Eu acho que você trabalhar a sua teia é sensacional, teu network é uma maravilha. Mas como fica todo esse trabalho nesse momento complicado pós-pandêmico
de home office e uma reação violentíssima quando as empresas estão tentando trazer para dentro de casa de novo, que as empresas estão deixando de aceitar colocações porque é presencial e não é pelo menos híbrido. Nossa, não é fácil. Quando a gente tem algum cliente, por exemplo, que fala para nós, é 100% presencial, a gente sabe que vai ser um processo seletivo mais desafiador para fechar, né? Porque os candidatos, assim, quem está fora, acostumou com o híbrido, pelo menos, né? Alguns dias em casa, enfim. É um desafio enorme para as empresas. É um desafio enorme. Mas tem empresa que a cultura é essa. E para o profissional também, porque ele não vai conseguir gerenciar a carreira dele da mesma maneira ficando dentro de casa. Exatamente. Ele não está vendo esse outro lado. Mas mesmo trabalhando em casa, trabalhando 5 vezes por semana no escritório, como, né, era, né, antes da pandemia, a maioria das empresas, né, poucas tinha a questão do home office, dá para se fazer, né, o networking, cultivar, e tem uma riqueza, porque você está no escritório, pelo menos com aquele grupo que está ali com você simultaneamente ali, os laços são aprofundados, você está no dia a dia ali. Então, assim, vai almoçar, tenta rodar um pouco mais, não vai almoçar sempre com as mesmas pessoas. Convida outras pessoas de outras áreas para ir almoçar, para conversar. As pessoas, a gente, assim, a nossa tendência é manter o mesmo comportamento. Eu acho que se esse podcast fosse feito à distância, cada um na sua casa, e não tivesse uma interação que tivemos quando você chegou aqui, eu acho que ele não teria esse calor que está tendo. É verdade. Eu também concordo plenamente. Tem é muito precioso, né, esse encontro, enfim. Mas eu entendo também, assim, as pessoas que estão muito habituadas em grandes cidades, essa questão o tempo que se perde no trânsito. É uma discussão difícil. Tem que ter, e aí vai de cada candidato, cada pessoa que está se aplicando. Aí vem o autoconhecimento. Isso vai fazer bem para mim? Isso realmente faz sentido eu me adaptar? E a empresa também, na hora da seleção, ter esse cuidado. Mas, assim, só reforçando, Léo, mesmo quem está trabalhando ali, não é desculpa, sabe? Se você está num modelo muito... uma carga de trabalho gigantesca, você se afundar nisso, porque a partir do momento que o candidato, a pessoa, né, o profissional, ele vai para fora e se relaciona, troca, quem ganha também é a empresa, porque vai fazer um curso, vai se dedicar a alguma coisa, a um projeto, vai defender, né, uma tese, sei lá, alguma coisa assim. Essa pessoa, ela tá florescendo, ela tá crescendo e ela traz isso de benefício para dentro da empresa. Então, as empresas já perceberam isso. Tem muita empresa, assim, estimulando que as pessoas tenham outras atividades também. Claro, tem ali a questão, mas ganha-se todos. Todo mundo sai ganhando. Renata, mais uma perguntinha, assim... Considerando a velocidade das mudanças tecnológicas e a necessidade de aprendizado contínuo, como você identifica candidatos com aprendizabilidade e adaptabilidade excepcionais que demonstrem potencial para evoluir com as demandas futuras do mercado de trabalho? Também é outra pergunta comprida. Não, mas essa pergunta é fundamental, porque assim... Hoje, por exemplo, nas entrevistas, a gente já pergunta assim, o que você tem usado de IA no seu dia a dia? Não é mais se você usa ou não, o que você tem usado? Exatamente, mudou já o... Já mudou, né? Então, como isso facilita a sua vida? O que você traria de novidade? Quando você contrata alguém, você vai trazer alguém, você quer que essa pessoa traga o quê? Oxigênio, coisa nova, né? Sim, é verdade. Né? Então, você quer a novidade desse... Então, o processo... é muito mais para onde a empresa quer ir também. Então, assim, fundamental, a gente avalia demais essa questão e o quanto a pessoa está realmente, acho que curiosidade. Isso. A curiosidade, puxa, deixa eu conhecer aqui, deixa eu ver. A gente usa o Google lá na travessia, né, como né, o Google Suites, que é todo o serviço ali do Google para empresas. Aí tá lá o Gemini, né, no Google ali, toda hora. Aí tá ali, ele tá à disposição. Aí você começa a usar, você fala, gente, muito bom, facilita demais. Né? Para as reuniões online, para pauta de reunião, para apresentações, para um monte de coisa.
E deixa o quê? O pensar. Ah, puxa, mas aí você vai deixar de pensar, para elaborar uma proposta para um cliente, não sei o quê. Não, porque ele traz, aí vem o quê? Quem já trabalha com isso para dar aquelas adaptações, mas o pesado, uma parte mais... Ele traz toda aquela pesquisa que você levaria um tempo enorme fazendo para poder escrever. E aí ele você te deixa... entrega isso pronto. Exato, e você deixa o tempo ali para refinar. Isso. Pra aquela conversa que você teve com o cliente, você traz ali, você consegue deixar mais estratégico ainda. Talvez você teria perdido muito tempo numa base, quando chegou ali para fazer o melhor ali, né? O mais importante, você já estava cansada de tanta coisa que você teve que produzir. Então, realmente, usar é fantástico. Então, a gente, principalmente nos processos de recrutamento, as empresas estão querendo isso. Gente curiosa que vai lá, que vai atrás, que busca, que tenta identificar uma ferramenta nova e traz uma novidade e brilha os olhos quando fala. Isso não é idade. Isso é o princípio da criança. Por que a criança... Se pegar uma criança com 2 anos, você entrega um celular, daqui a pouco ela está mexendo assim, como é que ela conseguiu? Porque ela não tem nenhum impedimento. Ela vai olhando, é curioso. Isso que a gente tem que ter. E vai testando. E vai testando. Errou, não deu certo aqui, volta, isso aqui não funcionou, volta. E nós não podemos perder isso na nossa vida. Tem que ter essa vontade que vai facilitar bastante. Legal. É uma novidade para você, não sei se você sabe, mas você está concorrendo. Tá? A gente vai fazer uma... Quer dar notícia? Dá notícia Posso você. dar. Você dá melhor que eu. Bondade aqui do meu amigo Léo. Nós, completando o ano de podcast, nós vamos fazer um grande evento em que aqueles presencial. mais... Presencial. Presencial. Ótimo. Isso é importante. Em que os mais votados serão premiados com o troféu do RH. E você já está concorrendo. Olha! Além da caneca que você leva para casa, que já é sua, que legal! você vai concorrer, então, ao troféu. Opa! Tá? Opa! Isso futuramente será anunciado todos os nossos... E você que está assistindo em casa, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Tudo isso que você faz é voto. Se inscrever é grátis, é só apertar o botão. Compartilha na tua rede também, pede pro pessoal entrar lá e bombar. Ok, gente? Farei isso. Muito legal, bacana. Renata, gostou? Muito bom. Que papo gostoso, gente. Passa obrigada. rápido, né? Muito rápido. 1 hora e pouco, já foi embora. Muito bom. Tem uma reflexão final pra gente? Eu tenho. A gente... tem uma frase, né, de Jung, né, um psicanalista, né, conheça todas as técnicas, domine todas as ferramentas, né, mas ao tocar, né, ao estar com uma pessoa, seja somente uma pessoa. Né? Então, assim, acho que valorizar cada vez mais isso, que a gente está aqui, né, nós 3 estamos aqui, esse encontro, e ao estar com alguém, sempre parta do princípio assim, será que eu posso ajudar essa pessoa em alguma coisa? E também, a hora que você precisar de alguma coisa, esse canal está aberto. Então, essa troca está disponível para esses encontros. Maravilha. Bem. Gente, no próximo bloco, nós temos a parte com as perguntas para os nossos assinantes, ok? Renata. Muito obrigada. Muito obrigado. Excelente. Gente, eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento de seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code e venham ficar com a gente. E contem com a sua bagagem em recursos humanos, que é... pequenininha, né? 40 inteiro. anos de mercado. Ok, mesmo. gente. Obrigado, Interlife. Obrigado, Interage. Por lá.